paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, quero compartilhar uma passagem com vocês e meditar aqui um pouquinho no que o Espírito Santo vem me conduzindo essa semana inteira, e eu escrevi algumas coisinhas para que eu não esqueça nada, e eu vou lendo aqui para vocês, tá bom? Mas eu quero compartilhar aqui a passagem de Isaías 40, 31. Quem quiser acompanhar no seu aplicativo, na Bíblia, fique à vontade. Isaías 40, 31. Amém, igreja? Mas os que confiam no Senhor receberão sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Aleluia! Essa palavra é bem forte. O que eu venho assim refletir sobre isso, tá? Eu queria falar um pouquinho para vocês do que o Espírito Santo me conduziu a eu escrever aqui. Eu coloquei no meu aplicativo aqui. A nossa esperança, né? A nossa verdadeira esperança vem da onde? Do Senhor, né? Então aqui eu vou ler aqui para vocês que eu escrevi. A vida pode ser difícil às vezes. Todos nós passamos por épocas são muito cheias de dificuldades, tristeza ou perdas. E mesmo assim, que você ainda não tenha experimentado essas coisas ainda, provavelmente já passou por momentos em que se cansou de fazer o bem. Por mais que queiramos viver bem e fazer o bem aos outros, a verdade é que todos nós nos cansamos disso em algum momento. Mas lá em Isaías, vem falar para nós que, em Isaías 40, 31, Isaías diz assim, ó: aquele que espera em Deus terão as suas forças renovadas. A chave para a perseverança é em épocas difíceis. Não é simplesmente avançar e se esforçar mais. Não é. A força não vem simplesmente esperando que as nossas circunstâncias mudem, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas perdas. A palavra do Senhor, ela diz que a verdadeira força vem de colocarmos a nossa esperança em Deus, porque Deus é todo poderoso. E somente Ele tem o poder de mudar as circunstâncias. Mas Deus também sabe como humanos ficamos cansados, inquietos, e muitas vezes colocamos nossa esperança e solução temporária, quando deveríamos confiar em Deus, que pode nos ajudar de verdade. Mas quando colocamos a nossa esperança somente em Deus, as Escrituras, elas dizem que encontraremos força. E ela diz mesmo, aqui nessa passagem, encontraremos força para suportar os desafios da vida. Seremos como os pássaros que voaremos altos no céu. Não só com a nossa própria força, mas com a força que vem e que o Senhor nos dá. Colocamos nossa esperança em Deus significa abrir a mão dos nossos próprios controles e deixar que Ele nos guie. Significa que paramos de tentar forçar o nosso futuro, deixarmos Deus trabalhar em nossa vida, o seu tempo e na sua hora. Esperar em Deus significa confiar e em suas promessas, mesmo que não vejamos cumprir durante a nossa vida. E hoje eu venho convidar a todos nós a passar um tempo renovando a nossa força, a nossa esperança, e deixar que Deus possa sondar o nosso coração. E para que isso aconteça, eu preciso que você, ore e deixe que o Espírito Santo nos preencha, nos encha de força, de esperança, que somente o nosso Rei, o nosso Deus eterno, nos proporciona. E hoje eu faço uma pergunta para cada um de vocês. Em que área da sua vida você precisa de força de Deus hoje? Eu te pergunto, é no seu trabalho? É no seu chamado? É na sua saúde mental, física?
É nos seus relacionamentos. Qual área que você precisa hoje? Da força de Deus, ser renovada a força de Deus na sua vida. Então hoje eu quero convidar quem pudesse prostrar, porque o Senhor, Ele se agrada, Ele sai do trono quando a gente se prostra, o nosso joelho está no chão e com a boca no pó, porque o inimigo, ele odeia quando a gente faz isso, ele sabe que vai perder guerras quando a gente faz isso, e mediante disso vamos clamar ao Senhor, agradecer e pedir que essa força seja renovada em nossas mentes, em nosso ser. Paizinho querido, estou aqui novamente, Pai. Obrigada, Pai, por me usar, Senhor. Obrigada, Paizinho, pela tua excelência, pelo teu poder, a tua grandiosidade, Pai. Essa palavra nos traz que o Senhor é supremo, Paizinho. O Senhor é o que nos dá a força, que nos renova as forças todos os dias, Pai. Então eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma vez estar aqui. Podemos estar aqui te cultuando, te adorando e honrando esse nome que é santo. Santo, santo, santo tu és, Paizinho. Então, Pai, obrigado por ser esse protetor. Obrigado porque o Senhor tem me enchido de sabedoria, tem me enchido de discernimento, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Grandioso és tu, Senhor. Pai, quero te agradecer também pelas vidas que estão aqui, Senhor. Que o Senhor venha sondar os corações, Pai. Que o Senhor venha preencher com o teu Espírito Santo, Paizinho querido. E que eles venham participar, não somente estar aqui, Pai, mas participar, Senhor, e ponhar em prática aquilo, Pai, que os nossos pastores, aquilo que todos aqueles que estão aqui diante, Pai, do teu altar, está levando para eles, Pai, que essa palavra pode entrar e penetrar, Senhor, no coração, na mente. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, revista eles, Pai, com a tua glória, com o teu poder. Protege, Senhor, livra, Pai, as nossas crianças, os nossos adolescentes, Pai, de tudo e qualquer mal que venha querer afrontar, Senhor, queira levantar sobre eles, Pai, e que cada casal aqui possa ser renovado, restaurado, Senhor, pela tua graça e poder, Pai. Obrigado, Senhor, eu quero te agradecer também pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha família e por todos aqui, Senhor, e aqueles que não estiverem aqui, Senhor, hoje, também o Senhor possa visitá-los, venha encontrar também junto com eles, Pai, que eles também possam sentir, Jesus, que o Senhor está na vida deles, em nome de Jesus, Paizinho, te agradecemos mais uma vez, Pai. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Entrego a Ti todo o meu louvor, toda a minha honra, toda a minha adoração, todo o meu ser, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, que possa repousar sobre todos aqui, Senhor, sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, que bom que você veio hoje. Que bom que você veio hoje, aleluia. Amém. Temos algumas famílias que já estão, né, em ritmo de férias, viajando, mas nós estamos aqui e que Deus fale aos nossos corações, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Versículo 28. Atos 17, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Em alguma outra versão, vai dizer, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Diga isso comigo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O Senhor precisa ser isso na nossa vida. A vida
o movimento e o sentido de tudo. Na Bíblia Strong, que traz um sentido assim, a palavra no original, porque sabemos que a Bíblia ela foi traduzida, né, para o português em cada língua. Então, no original, essa palavra nele está denotando assim uma posição de lugar, de tempo e de estado. Quando a gente fala nele, quer dizer que a gente está nessa posição, está nele, quase que dentro ele, em nós, aquela nele. Quando você diz que uma coisa está, onde que está? Não sei o que tem aqui, um cachorro quente, um sanduíche, está neste pote. O que você entende? Está dentro, né? Então, nele, a gente tem que estar nele. Você compreende? Tem que estar em contato, a gente tem que estar com relacionamento, a gente tem que estar ligado com Deus. Nele vivemos. E olha o sentido. A gente fala, viver. Olha o sentido a palavra no original. Zao. Viver, respirar, estar entre os vivos, entre parênteses, não inanimado e não morto. É como se está dizendo, você está vivo, você está respirando e está confirmando. Você não está inanimado, ou seja, sem movimento, e você não está morto. Aleluia! Tem alguém vivo aqui? Aleluia. Diga, eu estou vivo. Eu estou respirando. Eu estou entre os vivos. Eu não estou com os mortos. Por quê? Porque você está nele. Nele vivemos. E nos movemos. Esse movemos, no original, fazer ir, mover, colocar em movimento, mover de um lugar. Nós precisamos nos mover nele. Amém, igreja? Nós precisamos nos colocar em movimento. Nós precisamos sair do nosso lugar. O que fazemos com tudo aquilo que aprendemos, Ivo? Se nós apenas dissermos estamos vivos, mas não nos movermos, que sentido faz tanto aprendizado, tanto curso, isso e aquilo, se não nos movermos naquilo que temos aprendido, naquilo que estamos sendo despertados? Precisamos nos mover, precisamos sair, às vezes, do nosso lugar, avançar, ir para frente, igreja. E nele também existimos. E esse existir traz um sentido de ter uma existência e diz o sentido de ser. E eu vejo que aqui é viver, se mover, existir. Quando você sabe que você vive nele, você se move nele e você encontra o sentido da sua existência. Porque nós vivemos, igreja, coisas sobrenaturais esse ano. E é inegável, inegável. E eu sinto que tem gente que às vezes ainda não está vivendo o sobrenatural. Precisa saber que você, além de viver nele, você precisa se mover nele. Como eu disse numa quinta-feira, logo após que tivemos aquele culto abençoado com o pastor Alessandro Labareda, né? Eu disse, o que você vai fazer com a palavra profética que você recebeu? Se você não se mover, vai ser só uma palavra. Você precisa se mover, porque às vezes a palavra profética está dando um vislumbre assim do que Deus pensa a teu respeito, do que como o Senhor está te vendo, para você sair do lugar. Precisamos nos mover, viver, nos mover e existir, mas eu quero falar um pouco disso, que precisamos nos mover no Senhor. Quem está vivo no Senhor precisa se mover nele, se mover em fé e se mover no Espírito. E eu quero que você abra João 3,
partir do 5. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: arrazoou Jesus, em verdade te asseguro. Quem não nascer da água e do Espírito. O que diz aí? Não pode entrar no reino de Deus. Dá uma cutucadinha assim. Você nasceu da água e do Espírito? Nasceu da água e do Espírito? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne. Às vezes você está ainda vivendo tua vida só o natural. O que é o natural? Viver, acordar e trabalhar, comer, fazer uma academia, isso é o natural. É o natural. Só que é um chamado de Deus para você nascer do Espírito, para você começar a viver experiências espirituais e viver o sobrenatural na tua vida. Porque Deus é Espírito. E onde que o Espírito de Deus se une? O que diz a palavra? O Espírito de Deus se une ao nosso Espírito. Há coisas que nós precisamos ser despertados. Tem mais do que nossa vidinha natural para viver. Tem mais de Deus, do poder de Deus, de algo sobrenatural que o Senhor quer fazer na tua vida. Porque é isso que o Senhor tem feito nessa igreja. E eu sempre digo, o que nós temos vivido como igreja é um despertar do Senhor para que você também possa viver na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Quando eu olho para a igreja pequena que somos, que este ano compramos este terreno, e agora já estamos no dia 20? Não estamos ainda, mas já foi pago a parcela que ia ser dia 20. De quanto, pastora? De 10 mil reais. Que parcela que estamos, pastor? Pagamos a 10ª parcela. Como? Como, irmão? Se nós estávamos num barracão que a gente pagava 2.500 de aluguel e às vezes pagava ali. Como que estamos pagando 10 mil da parcela? Tem mais umas parcelas aí, ofertando. Isso, igreja, você precisa se despertar, porque você está vendo algo sobrenatural, você está vendo o poder de Deus, você está vendo Jeová Jireh operando. Você precisa dizer: Deus está fazendo isso com a igreja, eu sou igreja, Deus quer fazer isso na minha vida, na minha empresa, na minha casa. Aleluia, igreja, dá uma glória a Deus aí, aviva, povo de Deus, aleluia. Às vezes a gente está vivendo nosso... Irmãos, eu nem sei como que o pastor Rodrigo e eu, a gente comprou um apartamento esse ano, às vezes a gente para... Compra... Tá reformado já. Mas parece às vezes que a conta não fecha. Porque o Jeová Jireh, gente, a gente escolheu viver algo sobrenatural. Viver o sobrenatural de Deus. E eu até contei, mês passado, o pastor Rodrigo e eu fizemos uma viagem. E um dia antes da viagem, eu estava fazendo minha unha em casa, para economizar. A gente faz reforma, faz as coisas no cartão, aí vem para pagar, né? O boleto vence, né? Aí, eu sempre digo, gratos a Deus por tudo que conquistamos, mas tem hora que você sabe que você tem que dar uma... Aí eu estava fazendo minha unha, aí eu só falei assim com Deus: nossa, Deus, que dinheiro que eu vou levar nessa viagem? Porque sempre levava em espécie, sabe? Uma quantia, às vezes na praia você... quer comer um milho, quer comer... Que não estava assim sobrando. Pensei, vou passar o cartão, né? Vou viajar. A passagem a gente tinha comprado em dezembro do ano passado. Nem sabia que ia viver esse ano. Falei, vou ir viajar. Só falei com Deus assim:
que dinheiro que eu vou levar? Aí eu lembro que eu falei assim, não vou me preocupar. E botei o louvor Tu Proverás, que um dia eu já compartilhei aqui em espanhol, e fiquei cantando. Tu proverás, Cristo suples mi necessidad, no temeré, todo vai estar bem, pois Tu promessa sempre sim e amém. Amém, feliz a vida. De repente, passou uns minutos, recebo uma mensagem no meu celular, uma imagenzinha, um fundo de praia, um lacinho, desfrutem, Pix. Mensagem para o pastor Rodrigo. Você recebeu algum Pix de alguém? Não vi. Olhei na nossa conta, temos uma conta conjunta que a gente abriu quando fez o financiamento desse apartamento. Não tinha nada. Falei, peraí. Eu tenho uma conta, gente, do ano 90 e poucos, que é uma conta poupança do Banco do Brasil, que a chave Pix é meu CPF. Falei, mas como que alguém vai saber meu CPF para fazer? Abri lá um Pix. Sabe de quanto, irmãos? R$1.000. Glória a Deus. Aleluia. Gente, R$1.000. E quem conhece o Nordeste, quando você vai assim, você consegue fazer muita coisa com R$1.000. Às vezes as coisas na praia é mais barato que em Santa Catarina. Nossa. Falei, oh Deus. Está entendendo como a gente tem que, às vezes, se abrir para viver coisas sobrenaturais, para você dizer, o Jeová Jireh na minha vida? Aí, irmãos, esse mês, poxa, viajamos, gastamos também um pouquinho, papapá, hospedagem. Esse mês, aí que nem diz o pastor Rodrigo, quantos condomínios você tem para pagar? Agora é 2. 2 condomínios. E tem condomínio que vence dia 10. E o pastor Rodrigo, Coisas do Paraguai, ele recebe mais para frente. E eu falei, quanto que tem na conta? Tem X valor. E agora? E agora, igreja? O que a gente faz quando acontece de novo? Descansa de novo. Ora de novo. Põe a música Tu Proverás. De novo. Tu proverás. Tu proverás. Ai, Senhor, obrigado, Deus, porque posso... Hã? E caiu? Caiu um Pix de uma pessoa que, olha, não sei se alguma vez já tinha feito alguma doação, alguma oferta para a gente. Foi bem específico. Fulano, é para vocês, não tem nada a ver com a igreja. É para vocês e foi na conta pessoal. Quanto? R$1.000. Oh, Jesus! E eu não tinha falado para ninguém, só para o meu esposo. No Yom Kippur desse ano, o Senhor me deu uma palavra. Renovo a tua juventude como a força da águia e te sacio de bens. É Salmo 103, algum versículo, não sei se agora é o versículo 6. Te sacio de bens e renovo a tua juventude como a força da águia. E depois que o Senhor me deu essa palavra, naquele mês, a gente tinha recebido uns 2 ou 3 Pix. Que nunca, gente, sério, nós somos pastores, mas nunca nós somos aqueles pastores de contar, nossa, recebemos essa oferta. Eu falei, nossa, está acontecendo essa palavra? Deus está abençoando a gente. Por que eu estou compartilhando isso, irmãos? Não estou falando de dinheiro, estou falando de provisão. Eu estou falando de suprir necessidade. A gente não está pregando aqui um Deus de, prosperidade. Falando daquele Deus que conhece o nosso coração, aquele Deus que veio prover. E eu estou vivendo isso porque eu creio que esse ano foi um mover de Deus
nos fazendo assim. Às vezes eu não consigo nem explicar com palavras, mas é como se, não confia só no teu braço, não confia só no teu salário, não confia só no que você pode trabalhar e conseguir, porque na Bíblia, irmãos, está cheio de histórias de um Deus que supre necessidades, um Deus que chega na hora certa, e nós precisamos estar abertos para viver isso, e isso é se mover no Espírito. Está entendendo? É se mover. Tudo que a gente viveu aqui como igreja, eu estou tentando aplicar na minha vida, porque cada mês é um milagre. Cada mês é um milagre. E nós precisamos nos mover no Senhor. E aqui diz, João 3, né? O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Vamos continuar? Você está aberto aí ainda? Quem pode ler o 7, enquanto toma uma água aqui? E o 8. Aleluia! O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe da onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Não sei, às vezes, da onde vem, para onde vai, só sei que chegou na hora certa. Assim eu creio que é um vento do Espírito que nos leva, que nos conduz, assim como a gente foi abençoado, também já abençoamos outras vidas, e quem nos abençoa, às vezes um vento do Espírito soprou, sei de onde vem, para onde vai, faz isso, foi bênção para mim, assim como a gente também pode ser bênção para o outro. Então há um vento do Espírito, diga, eu preciso me mover, quando o vento do Espírito sopra, e ele quer conduzir a gente, às vezes a algum lugar, a alguma atitude, porque às vezes a nossa atitude, nós que somos templo do Espírito Santo, Deus habita em nós, vai revelar Deus para outra pessoa. O Jeová Jirê se manifestou através de pessoas na minha vida. O Jeová Rafá pode se manifestar através de pessoas. Não é? Aqui subiu para a escolinha a Heloíse, né? Subiu para a escolinha, gente. Como? Andando, correndo, com alegria. Jeová Rafá se manifestou na vida dela. Como que se manifestou? Pessoas que carregam a presença de Deus, oraram, profetizaram. E assim Jeová, Yahweh se manifesta. Nós precisamos fazer o quê? Nos mover. Nada muda quando a gente fica choramingando por uma situação. Agora, quando você resolve descansar, orar, profetizar, se mover, algo sobrenatural acontece. E quero que você abra 1 Reis 19. Primeira Reis 19, verso 19 até o 21. Gente, aqui tem todo um contexto, mas resumindo, bem resumido, para a gente não ter que ler o capítulo inteiro, Deus manda Elias ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Por quê? Devido a tudo aquilo que Elias tinha passado, lembra que Elias queria morrer, se enfiar numa caverna. Obrigada. Aí Deus manda. E aqui esse texto vai ser quando Elias já está indo fazer isso, mas se você olhar nos versículos anteriores, há uma ordem do Senhor. Vai ungir Eliseu
como profeta em teu lugar. 1 Reis 19:19. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Quem pode ler o 20? E o servia. Na minha tradução diz assim: depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Nós temos muitas lições aqui para aprender. Uma quinta-feira eu ministrei sobre isso. Quando Elias vai para ungí-lo, ele lança a capa. Ele lança a capa. E ele entende o que era aquele sinal. Como uma transferência de um cargo, agora vai estar com você. Aí ele entende aquilo e ele fala: deixa eu ir me despedir dos meus pais. Então vai e volta. Quando Elias encontra ele está fazendo o quê? Trabalhando. 12 aparelhos ali de bois, 12 juntas de bois. Quando ele vai se despedir dos pais, ele volta, ele queima toda aquela lenha e assa toda aquela carne. Como que dando um fim em tudo aquilo. Como que dizendo: a missão que eu tenho agora, eu não posso mais voltar atrás. Agora eu vou viver o sobrenatural. Agora Deus vai estar comigo. Se alguma coisa acontecer, se alguma coisa me faltar, eu vou queimar tudo isso, eu não tenho mais para onde voltar. Eu não posso mais voltar atrás. Ele queimou, gente. Assou 12 juntas de bois. Aquele aparelho de arar a terra queimou. Como que um sinal: olha, o que Deus tem para mim, eu preciso seguir. E eu pergunto para você: de quem você precisa se despedir? O que você precisa deixar para trás para seguir aquilo que Deus tem para você? O que precisa ser abandonado, queimado, deixado para trás naquilo de novo que o Senhor tem para fazer na tua vida? É uma decisão. Tem coisas sobrenaturais que a gente só vai viver quando a gente se posiciona. Quando a gente diz: é lá que eu quero chegar. Não posso mais voltar atrás. E ele fez isso. E isso é uma lição para nós. Para a gente seguir. Depois, se você passear pelos capítulos e for em 2 Reis, você vai ver quantas coisas sobrenaturais Eliseu fez pelo poder do Espírito Santo. Vamos abrir 2 Reis 2. Será que usar? Poupar minha garganta. Segunda Reis 2, como eu disse, tem todo um contexto. Nós vamos ir direto aqui no 6, que é o foco de uma mensagem que o Senhor quer deixar para o teu coração.
Segunda Reis 2, nós vamos ler do 6 até o 15. Então, se alguém quer ler tipo 2, 3 versículos, passar para o outro, tá? Vamos lá. Em seguida, Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahweh está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. 8. Então Elias tomou seu manto, dobrou, bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre a terra seca. Olha só, o que aconteceu então? Diante do Jordão, o que aconteceu? É só o Mar Vermelho que se abriu na Bíblia, só aquela história do Mar Vermelho que se abriu e o povo passou a pé seco? Olha o que aconteceu. Pegou um manto, e quem que estava ali observando? O aprendiz. Vai guardando esses detalhes. O aprendiz estava observando o que Elias estava fazendo. Vai guardando isso, que o Senhor quer falar algo conosco aqui. 9. Olha só essa parte, porção dobrada. Rogo-te como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Está na King James. Porção dobrada do, diga isso, poder espiritual. Vai guardando isso no coração, pode continuar. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se vires, quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. 11. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 12. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. 13. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. 14. E, havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Yahweh, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre solo seco para o outro lado. Aleluia. Só lê o 15 ainda, para encerrar. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Aleluia. O aprendiz viu Elias fazer o quê? Pegar a capa, bater, lançar ali sobre o rio se abre. Agora ele já não estava mais ali, estava com a capa de Elias, diante do Jordão. O que ele fez? Ele fez o que ele aprendeu. Ele se moveu naquilo que ele aprendeu. E ele viu o poder espiritual de Elias agora agindo na vida dele. E eu pergunto: o que você precisa se mover naquilo que você tem aprendido? Eu fico tão feliz porque esse ano, acho que uma das frases que eu mais falei foi:
Vamos ver se alguém adivinha. O que eu falei bastante esse ano? Sobre? Não falei um monte? Aí eu fico tão feliz quando eu vejo alguém. Olha, estou fazendo um orçamento. Não tenho dinheiro, mas Deus proverá. Já estou fazendo um orçamento aqui, porque eu estou espiando a terra. E funciona espiar a terra? É um princípio espiritual? É, porque espiando a terra vai gerando uma fé no teu coração. Para você conquistar algo que às vezes Deus colocou na tua frente, você está de olho, às vezes é grande, talvez é caro, talvez é muito caro. Mas e daí? Se Deus manda espiar a terra, se Ele faz acontecer, se Ele é o que vê, o que provê, aquele que mandou os Pix na nossa conta, eu vou ter fé para Pix de R$1.000, eu vou ter fé para Pix que Deus quiser que chegue na nossa conta, irmão. A gente tem que aprender, a gente fica muito, às vezes numa caixinha, a gente fica muito limitado. E nele vivemos, nele nos movemos, e nele existimos. Nós precisamos aprender a nos mover no Senhor. E essa palavra eu quero deixar para o teu coração. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O que você precisa se mover, irmão? Que o Senhor ministre ao teu coração. O lugar que você precisa sair. Talvez teu comodismo. Talvez você precisa se despedir de algumas coisas e dizer: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Quero experimentar o poder do Teu Espírito. Se coloque em oração nesse momento. Espírito Santo está aqui. Você chegou nesse final de tempo, final de um ciclo da restituição. Quantas coisas o Senhor te restituiu nesse ano? A graça, a vida, a misericórdia. Estamos indo para um novo tempo, um novo ciclo, um tempo de restauração profética. O Senhor tem grandes segredos, revelações, promessas, mas só vai receber aqueles que queimaram as pontes com o passado, aqueles que não olhar para trás. Yeshua diz: aquele que colocar as mãos no arado e olhar para trás não é digno do reino. Para de olhar para trás. Para de sentir saudade de que o tempo não vai voltar mais. Deus tem um tempo melhor para você. Deus tem um tempo melhor para a tua vida. Não fique com saudade daquilo que se foi. Ei, esqueça o que se foi. Não vivam no passado. O Senhor faz surgir algo novo no horizonte.
Aleluia. Mas você que está preparado para receber, está posicionado, viver, se consagrar mais, fazer aquilo que o Senhor ama fazer, orar quando Ele te pede para orar, jejuar quando Ele te pede para jejuar, clamar quando Ele te pede para clamar, para Ele é o Senhor da tua vida, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. O nome dele é Eu Sou o que Sou. Eu sou a tua provisão, eu sou a tua cura, eu sou a tua salvação, eu sou a tua consolação. Eu sou o Todo-Poderoso. Ele é o que você precisa todos os dias. Se você precisa de cura, Ele fala, eu sou tua cura. Se provisão, Ele fala, eu sou tua provisão. Papai tem um novo tempo para você. Esteja preparado para receber. Você é filho, você é filha. Para de viver como um bastardo, uma bastarda. Você é filho, vem comer na mesa. Você tem direito a comer na mesa com o Senhor, a olhar nos olhos de papai. Para de se menosprezar, para de se desvalorizar, porque você custa o sangue do Filho precioso dele. Você tem um alto valor, um alto preço, o Senhor está contigo. Receba a unção, receba a força para viver o sobrenatural. Deixa o mover de Deus na sua vida. Deixa o Espírito Santo livre soprar a tua vida e vai para o leste, para o oeste, norte. Deixa o Espírito Santo, voe nas asas do Espírito Santo de Deus. Voe para o mais alto. Receba vida, receba renovo do Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.